Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de frutíferas do Cerrado. Esta disciplina faz parte da matriz curricular do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e hoje nós vamos falar sobre espécies de usos múltiplos, com enfoque claro no Cerrado. Nas aulas anteriores, nós fizemos a caracterização do bioma cerrado. Esta imagem que vocês estão vendo aí no slide mostra esta variação fitofisionômica que a gente encontra na área de abrangência do bioma cerrado. Então, nós temos aí as formações florestais, savânicas, campestres que nós encontramos nesta paisagem do bioma cerrado. O cerrado, então, ele ocorre em altitudes que variam de 300 metros ali na região da Baixada Cuiabana até 1.600 metros de altitude na região da Chapada dos Veadeiros. E é encontrado principalmente no Planalto Central, como a gente viu na aula anterior, os estados originalmente com praticamente 100% de cerrado são Goiás e Tocantins, e o Cerrado ele se destaca pois é o segundo maior bioma brasileiro em extensão geográfica. Então, essa imagem que vocês estão vendo foi retirada do trabalho do Ribeiro e Walter e mostra aí uma revisão sobre as fitofisionomias, os 11 tipos fitofisionômicos do bioma cerrado. Nosso objetivo hoje é falar sobre as espécies de usos múltiplos, espécies nativas do cerrado que apresentam vários usos. Para tanto, nós precisamos discutir sobre uso sustentável no contexto do bioma cerrado. E pensar em sustentabilidade, a gente é pensar no capital ambiental, nestes recursos naturais, bióticos e abióticos, e de que forma nós, o ser humano, nos aproveitamos destes recursos. A natureza, ela nos presta inúmeros serviços, né? Então a gente denomina de serviços ambientais. Então podemos elencar a questão da regulação hídrica, regulação climática, abastecimento de água, ciclagem de nutrientes, polinização, que é um serviço extremamente importante à agricultura, controle biológico, né? Controle biológico de pragas também é uma temática muito importante no contexto da agronomia. Manutenção de populações animais, produção de alimentos, matéria-prima, recursos genéticos extremamente importantes ao homem, à agricultura, ao melhoramento genético, e grande parte desses serviços ambientais são sustentados pelas plantas, pela vegetação. Daí a importância de se conservar áreas com vegetação nativa e associar usos sustentáveis às espécies nativas é uma forma de garantir a manutenção destas áreas com vegetação nativa. Então, nós comentaremos sobre isso nessa aula. De acordo com a Unesco, o conceito de sustentabilidade envolve quatro dimensões: social, ou seja, equidade na distribuição dos bens, econômica, gestão eficiente dos recursos, principalmente dos recursos naturais, com fluxo regular de investimentos, tanto público e privado. A dimensão ecológica, ou seja, a utilização dos recursos potenciais com o mínimo possível de danos, bem como limitação do consumo de produtos esgotáveis. Então, esta é uma questão bem importante. A questão espacial, ou seja, um equilíbrio entre o espaço urbano e o espaço rural, e a dimensão cultural, que é o respeito às especificidades, às diferentes culturas, tanto locais quanto regionais, quanto continentais. Mais recentemente, a ONU, a Unesco,
publicaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no contexto da Agenda 2030. Então, são 17 objetivos, e se observarmos aí no slide, alguns envolvem diretamente a questão da agricultura, do agrônomo, né? Que é o objetivo aqui no contexto da nossa disciplina. Então, por exemplo, fome zero e agricultura sustentável. Então, nós temos que pensar em formas produtivas mais sustentáveis. E o objetivo hoje dessa aula é justamente pensarmos para além do uso da madeira, quando a gente pensa em espécies arbóreas, já dando aí sentido para os usos múltiplos associados às espécies nativas do cerrado, que será uma abordagem que iremos discutir. Então, aí também tem a questão da vida terrestre, da vida na água, a questão de educação, de qualidade, igualdade de gênero, enfim, são 17 objetivos no contexto aí da Agenda 2030. O cerrado, como nós vimos, é a savana mais rica e diversa do mundo. Mas sabemos que essa alta diversidade ela ainda é pouco explorada principalmente do ponto de vista sustentável. Então, nós temos aqui no Cerrado inúmeras espécies frutíferas, medicinais, artesanais, apícolas, melíferas, oleaginosas, ornamentais, que nós precisamos estudar e buscar formas de utilizar estas espécies de modo sustentável. E nas propriedades, a gente tem ali a designação de áreas para reserva legal e também aquelas áreas que são de preservação permanente, que são de APP. Nas áreas de reserva legal, é muito possível fazer o extrativismo sustentável, mas para isso é importante conhecer as potencialidades associadas a essas espécies nativas, né? E o cerrado ele já vem sendo estudado aí no contexto destes usos. Nós temos variedades de silvestres, de plantas cultivadas que são nativas aqui do bioma cerrado. Por exemplo, o maracujá, o caju, a mandioca, o abacaxi, o amendoim. Ou seja, conservar essas áreas de vegetação nativa também é importante do ponto de vista do melhoramento genético de plantas com usos agronômicos, né? Plantas que vão passar aí pelo processo de domesticação, enfim. Conservar estas áreas é conservar também os recursos genéticos para agora e para o futuro. Então, o conceito de usos múltiplos envolvem os usos para além da madeira. Isso porque, para utilizar a madeira, há necessidade de cortar a árvore. E quando você corta, você utiliza aquele recurso, porém você só vai tê-lo novamente quando a planta crescer, se desenvolver e atingir um determinado porte onde seja possível o uso da madeira, em média 15, 20 anos para as espécies nativas. Então, aqui o conceito de usos múltiplos envolvem usos para além da madeira, pensando em usos sustentáveis e manutenção daquela espécie, daquela planta, ou seja, manutenção do cerrado em pé. Nós aqui escolhemos um conjunto de 12 espécies nativas do cerrado com potencial econômico e usos múltiplos. Então, neste primeiro slide, vamos falar de 6 delas: o araticum, que é alimentícia, ou seja, o homem se beneficia diretamente do uso da polpa, dos nutrientes da polpa na alimentação, alimento para a fauna, ou seja, manter também as populações de animais, as populações nativas é extremamente importante. Então, esta planta também é alimento para a fauna. Corticeira, ou seja, produz uma quantidade significativa de cortiça ali na sua casca.
O araçá, que também é alimentício, alimento para fauna ornamental. O baru, que é alimentício, alimento para fauna e medicinal. O buriti, que nós comentamos sobre ele, é uma palmeira muito vistosa, muito bonita, encontrada nas veredas, que também é alimentícia, alimento para fauna, artesanal e oleaginoso. O óleo de buriti é muito utilizado pelas populações tradicionais do Cerrado. O cajueiro, caju, que também é alimentício, alimento para fauna apícola, ou seja, as abelhas utilizam esta planta para construir suas casas, suas colmeias. Melífera, as abelhas também utilizam da flor para produzir mel. E tanífera, é possível, né, extrair os taninos, que hoje tem muitos usos na indústria alimentícia. E a cagaita, que também é alimentícia, alimento para fauna, apícola, melífera e uma árvore extremamente ornamental. Dando continuidade às espécies elencadas, estas espécies com potencial econômico e usos múltiplos, nós temos também a corriola, que é alimentícia, alimento para fauna e ornamental, a faveira, que também é alimentícia, medicinal, melífera e tanífera, o jatobá, que também é alimentícia, alimento para fauna, medicinal e melífera, a mamacadela, que também é alimentícia, aromática, medicinal e melífera, a mangaba, que é alimentícia, alimento para fauna apícola e melífera, e o pequi, que é o nosso querido aqui na região centro-oeste, na região de Goiás, que também é alimentícia, alimento para fauna apícola, medicinal e ornamental. Então, o extrativismo sustentável, o uso sustentável das espécies nativas, envolve este aproveitamento da biodiversidade. E aqui eu coloco um conceito de extrativismo sustentável. Então, seria essa atividade de coleta e extração de produtos naturais, sejam estes de origem animal, vegetal ou mineral, na qual os recursos úteis para a espécie humana são retirados diretamente da sua área natural de ocorrência para a produção de bens. Quando o impacto nestas áreas de ocorrência é mínimo, quando a preservação destas espécies na natureza ela é priorizada, aí sim este extrativismo ele é sustentável. E é dentro desta perspectiva que nós vamos trabalhar os usos sustentáveis associados às espécies nativas do bioma cerrado. Para que ocorra o extrativismo sustentável, o uso sustentável das espécies nativas do cerrado, é importante conhecimento técnico. Qual é a melhor forma de se realizar este extrativismo? Qual é a ocorrência, a biologia reprodutiva? Como que essas espécies se dispõem na natureza? Enfim, os conhecimentos técnicos são essenciais e sustentam esse extrativismo sustentável. A partir destes usos sustentáveis, a gente pode ali diversificar as atividades nas propriedades rurais. Muitas vezes o proprietário ele enxerga a área de reserva legal como uma área improdutiva. Porém, quando ele enxerga ali potencialidades e usos sustentáveis associados às espécies nativas que já estão ali produzindo, e ele pode utilizar esses recursos de forma sustentável, ele pode agregar renda e diversificar as atividades produtivas naquela área. E com isso a gente consegue fazer um manejo do cerrado em pé, manter as populações, as comunidades nativas de plantas e agregar renda para os proprietários rurais também que estão conservando, preservando estas áreas nativas. Então, no contexto da biodiversidade de plantas do cerrado, as espécies, em sua maioria, são eudicotiledôneas, perenes,
Muitas são lenhosas, né, já são arbustos ou árvores, e os estudos indicam que provavelmente a maioria é alógama, ou seja, priorizam estratégias de polinização cruzada. Mas nós também temos plantas nativas que são autógamas, claro. Então, aí, quando a gente pensa em autogamia ou alogamia, é principalmente a questão da variabilidade genética associada aos descendentes. Então, claro que no contexto do bioma cerrado, com uma alta diversidade de plantas, uma alta riqueza, são, né, em torno de 12 mil espécies já descritas na literatura, há uma diversidade sim de estratégias reprodutivas, isso estratégias associadas à reprodução sexuada, bem como também estratégias associadas à reprodução assexuada ou propagação vegetativa. Como nós sabemos, a domesticação de plantas ela envolve processos, técnicas e ações que, aplicadas de forma consciente ou inconsciente, tornam as populações mais adequadas às necessidades humanas. Muitos estudos buscam, né, fazer a domesticação de plantas nativas, visando aí adaptar uma população às necessidades humanas. Isso no contexto do bioma cerrado também. Então, a Embrapa Cerrados, que estudam estas perspectivas também. E quando a gente pensa em domesticação e nas estratégias para viabilizar o cultivo, o foco é bastante voltado para a propagação assexuada, para propagação vegetativa, as estratégias de reprodução assexuada, a questão da clonagem, visando a fixação desses caracteres desejáveis, né? E as plantas nativas do cerrado, como eu comentei, elas têm várias estratégias de propagação vegetativa, até porque são plantas adaptadas à sobrevivência a um clima sazonal. Aqui no cerrado, basicamente, são 6 meses de seca e 6 meses de chuva, então a planta, ao longo da sua história evolutiva, ela traz adaptações para a sobrevivência à seca, além da questão do fogo, que o fogo natural, ele é presente aqui no cerrado desde antes da presença do homem. Então, essas plantas também têm estratégias muito eficientes para rebrota, né? Assim que passa o fogo, ela já tem ali mobilização de carboidratos de reserva, muitas vezes armazenados em estruturas subterrâneas para ela conseguir rebrotar a parte aérea que foi danificada. Então, pesquisar, analisar estas estratégias, pensando ali numa domesticação de plantas, é bem interessante. Daí a importância da gente ter registro de vegetação nativa para buscar estas adaptações, essas estratégias que as plantas possuem, que podem nos auxiliar no manejo, podem nos auxiliar no melhoramento das plantas cultivadas ou com interesses para cultivo. Então, no contexto da domesticação de plantas no cerrado, este processo ele envolve seleção das espécies de maior interesse para se estudar, se pesquisar o processo de domesticação, estudos da biologia reprodutiva, qual é a forma mais eficiente de reprodução daquela espécie, né? Métodos utilizados para propagação assexuada, quais são aqueles que a planta já utiliza e quais outras técnicas podem ser empregadas, como estaquia, enxertia, micropropagação, análise físico e química de produtos de interesse associados àquela espécie que tem-se um interesse no estudo de domesticação, seleção e clonagem de indivíduos com caracteres desejáveis. Lembrando que domesticação de plantas envolve um processo longo de anos, né? Então, por isso que o extrativismo sustentável, já aproveitando ali a planta estabelecida, as populações nativas, é uma forma de se lucrar num curto tempo
aproveitando as populações nativas daquela espécie. Continuando então, este processo de domesticação envolve também avaliação e seleção de clones nos diversos ambientes em que se deseja cultivar, montagem e condução de experimentos de manejo da cultura com estes clones, hibridizações dirigidas, avaliação, seleção e clonagem das progênies superiores, cruzamentos, biotecnologia no melhoramento genético, manutenção de uma coleção ou banco de germoplasma. Então, como eu mencionei, é um processo longo, porém com bastante aplicação. Daí a importância de se fazer tanto o extrativismo, um uso mais imediatista e conservativo, e também se aliar aí com estudos voltados à domesticação de plantas, aqui, claro, no contexto do bioma cerrado. Infelizmente, no contexto do cerrado, ainda há poucos estudos ligados à domesticação das espécies úteis ou com interesses agronômicos, e os estudos que a gente encontra na literatura estão mais voltados a algumas espécies com destaque aí econômico. Seria aroeiro, barbatimão, buriti, copaíba, faveira, piqui, né? Mas são estudos bem iniciais mesmo, aqueles estudos das primeiras etapas, como eu mostrei ali no nosso slide, principalmente ligados à biologia reprodutiva dessas espécies, ao comportamento dessas plantas nos ambientes naturais. Assim, ainda há muito espaço para estudos com as espécies nativas do Cerrado. É importante também mencionarmos que a propagação de plantas nativas do cerrado, ela ocorre em sua grande maioria pela via sexuada, ou seja, através da semente, que é o produto da reprodução sexuada. Então, quando a gente pensa em recuperação de áreas degradadas, recomposição de uma área de reserva legal, estabelecimento de pomares, plantações de frutíferas comerciais, frutíferas nativas, normalmente usa-se a muda, e esta muda é proveniente do plantio da semente. Então, a semente ela é um órgão muito importante, é um produto ali da reprodução sexuada e que traz uma história aí desta variabilidade genética associada às populações nativas. Além disso, por meio das sementes, nós conseguimos aí a conservação do germoplasma destas populações fornecedoras da formação destes bancos de sementes que guardam um registro da história, da biologia, da uma história evolutiva das espécies nativas de plantas. Então, é importante mencionar isso, que quando é, a gente incentiva o uso sustentável daquelas espécies de usos múltiplos, a produção de mudas nativas também é muito importante, e as mudas nativas elas trazem um valor agregado muito alto, então também seria uma outra forma de garantir renda também para esses proprietários rurais que poderiam vender estas mudas e garantir também uma diversificação ali na sua renda. De modo geral, nós podemos classificar as sementes em dois grupos, ortodoxas e recalcitrantes. As ortodoxas são aquelas sementes que podem ser armazenadas em baixas temperaturas, isso porque elas podem ser secas a baixos níveis de umidade, em torno de 5%. Então, elas possibilitam o armazenamento de longa duração. Já as sementes recalcitrantes, normalmente devido ao alto teor de umidade, elas não toleram estas condições e isso dificulta o armazenamento. O cerrado é um bioma savânico e a maioria das nossas espécies nativas possuem sementes ortodoxas e sementes dormentes.
Estas sementes muitas vezes ficam viáveis ali na natureza por mais de um ano. É o caso do araticum, que a dormência das sementes chega a 18 meses. Mas também temos espécies que têm sementes recalcitrantes. É o caso da mangaba, que é a Rancorna speciosa, que a viabilidade das sementes cai muito após 2 dias de armazenamento. O ipê amarelo, que é o Androanthus serratifolius, que as sementes também perdem viabilidade de 8 a 10 dias após a colheita. E o Enterolobium gumífero, que é o orelha de negro, que ele também perde a viabilidade após 15 dias. Além destas, a própria cagaita Eugênia disintérica tem sementes recalcitrantes e que perde a viabilidade também com um tempo muito curto, semelhante à mangaba ali, entre 2 dias e até uma semana, a viabilidade das sementes é perdida. Por que que é importante saber isso? Para ajustar a questão do uso do recurso economicamente aplicável daquela espécie, normalmente é a polpa, com a questão da produção de mudas. Porque no caso das sementes recalcitrantes, a necessidade de despolpar e já plantar. Então, isso exige uma organização muito grande de quem está fazendo este uso sustentável. Ah, eu quero lucrar tanto com a polpa quanto com a produção de mudas. Então, eu preciso fazer este cadenciamento em despolpar e já plantar. Como a maioria das sementes das espécies nativas do cerrado são dormentes, há vários estudos mostrando para cada uma das espécies qual é a melhor forma, qual é o melhor método de se quebrar essa dormência. Então, várias nativas, você consegue quebrar a dormência da semente por meio da embebição, ou seja, colocar essa semente em contato com a água, embebida na água, ou escarificação, devido a uma dormência física, o tegumento é muito espesso, há necessidade de se escarificar, lixar, quebrar, romper este tegumento para que, consequentemente, a água e os gases, o ar, entre em contato ali com o embrião. Imersão em água fervente, enfim, várias técnicas podem ser utilizadas para se fazer essa quebra de dormência. O extrativismo sustentável, então, envolve a coleta de sementes de frutos, né? Ou seja, a coleta destes diásporos, que normalmente são os produtos naturais com valor econômico associado. Para realizar esta coleta de modo sustentável, primeiro tem-se que conhecer a biologia da espécie, porque isso vai influenciar no planejamento de coleta. Eu tenho que saber em que meses ela vai estar florescendo, frutificando, para que eu consiga organizar uma estratégia de coleta deste produto. Então, conhecer a biologia da espécie é muito importante para planejar a coleta. A partir daí, localizar áreas aonde aquela população ocorre, ou seja, onde eu tenha um conjunto de indivíduos daquela espécie com ocorrência natural. Então, eu vou ali selecionar uma população de interesse para marcar as matrizes em número suficiente para que eu consiga obtenção dos recursos que vão me gerar renda. E aí vem a pergunta: quanto coletar? Quando eu chego numa árvore para fazer a coleta ali de fruto, de semente, daquilo ali que eu quero gerar um valor econômico agregado, eu não posso coletar tudo. Eu tenho que deixar uma reserva, principalmente para a fauna e para a própria planta, para a manutenção daquela planta no ambiente natural. Então, normalmente se recomenda coletar 30% apenas, para deixar o restante ali para manutenção das populações
nativas. A próxima etapa é o beneficiamento daquele recurso, quer seja polpa, quer seja uma amêndoa, vai depender da espécie, armazenamento, né, em condições adequadas para que aquele produto ele fique comercialmente vendável, bem como formação de um banco de germoplasma. É extremamente importante também, como nós comentamos anteriormente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Lembrando que esta aula objetivou trazer e significar alguns conceitos que são importantes e que vão nos auxiliar no entendimento das próximas aulas. Desejo a todos bons estudos. As dúvidas devem ser postadas em nossa sala de aula virtual e eu espero vocês em nosso próximo encontro. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e até lá!